Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar uma arte profissional feita no Canva, mas sem cara de Canva. Mas afinal de contas, o que é uma arte profissional feita no Canva sem cara de Canva? Ela precisa ter três coisinhas fundamentais para que ela não tenha cara de Canva. O que é uma cara de Canva? É mais do mesmo, é uma arte profissional feita no Canva sem a tua essência, sem a tua personalidade. Ela não é capaz de representar aquilo que você gostaria. Então, ela acaba tendo, às vezes, uma paleta de cores que foi copiada de alguém, ela tem fontes que você escolheu só pela beleza e não porque elas representam de fato o tom da tua comunicação. E sequer você tem um estilo de post para chamar de seu. Então, para que uma arte profissional não tenha a cara de Canva, você precisa de três coisinhas. Uma paleta de cores que represente a tua marca. Eu recomendo sempre três cores no máximo, uma cor forte, uma cor média e uma cor clara. Eu também recomendo que você utilize duas fontes, no máximo duas fontes, e elas devem ter o tom da tua comunicação. Não escolha a fonte só porque você achou bonita, só porque você achou legal, meu Deus, tal pessoa está usando. Não! A fonte ela é responsável por representar o teu tom de comunicação. Se você escolhe só pela beleza, você está deixando ruído na tua comunicação visual. E aí, o terceiro item que não pode faltar na tua comunicação, que é aquilo que materializa toda a tua identidade visual, é o teu estilo de post. Então, eu costumo trabalhar com 7 estilos de post no meu Instagram, né? Tem um post falando a respeito dos 7 estilos, cada um deles comunica uma coisa. E aí, para a gente criar essa arte profissional hoje aqui, a gente vai utilizar o meu método, o BTA, onde a gente trabalha primeiro a base, depois a gente vem e trabalha os textos, e depois a gente vem com o acabamento. Quando você utiliza uma metodologia validada, que é o caso do BTA, que fui eu quem criei, fui eu quem validei, você acelera o teu processo de criação de artes profissionais no Canva. Então, tipo, você não fica, ai, meu Deus do céu, por onde que eu começo? Meu Deus, que demora. Coloca o texto primeiro, coloca o fundo. O que eu faço? Você segue algo muito simples e prático. Dentro do Profissionalizando com Canva, que é o meu curso onde eu ensino você a profissionalizar o teu feed, a tua marca, recibos, propostas, deixa eu ver o que mais. Enfim, todos os materiais visuais da tua marca, lá dentro, eu me aprofundo em cada um dos estilos de posts utilizando o BTA, tá? Então vamos lá, a gente vai criar essa arte profissional aqui agora. E aí o que eu fiz? Eu desenvolvi uma paleta de cores para estudo, que é algo que eu faço também muito comum. E aí já selecionei também duas fontes para a gente utilizar. Elas são da mesma família tipográfica, que é o que a gente costuma falar, né, no mundo do designer, mas no mundo do design gráfico. Mas eu, particularmente, gosto muito de falar fonte, cores, porque isso facilita a nossa comunicação aqui, né? Aí a gente vai utilizar a grid normal e a grid light. São essas duas fontes que a gente vai usar. E aí, veja, eu tenho aqui três cores exatamente como eu recomendo para você. Você está começando? Não vá querer me usar nem só duas e nem 59 cores. Três cores é fundamental para você brincar assim com as suas artes profissionais e perceber que elas podem sim ficar extremamente atraentes com três cores. Primeira coisa que a gente vai fazer então, adicionar uma nova página, e aí eu vou deixar a cor mais clara da minha paleta. Poderia deixar a cor mais escura? Poderia, mas aqui nesse caso eu vou deixar a cor mais clara. Em seguida, eu venho aqui em fotos e pesquiso pela palavra cinza, porque eu quero encontrar um fundinho que tenha tipo um gradientezinho neste tom de cinza. Eu achei esse daqui e gostei bastante desse fundo. Já usei ele em outros posts, inclusive. Venho aqui, reduzo a transparência para mais ou menos um 40 e depois eu travo ele aqui neste cadeadinho. Isso daqui é melhor, é bom de ser feito porque você não mexe depois nesse elemento, depois que ele já está ali posicionado. Depois disso, eu venho com o meu texto. E aí eu vou clicar aqui no T do teclado, e aí ele automaticamente já inclui o meu texto. Aí aqui no centro, o que acontece? Essa arte profissional que você está aprendendo a fazer aqui agora, ela pode ser feita, recriada para qualquer outro nicho, desde que você foque ali no problema que você resolve. Então, veja bem, se você não souber qual é o problema que você resolve, se você não sabe quem é o público-alvo que tem este problema, você vai produzir conteúdo de forma aleatória, tua conta no Instagram não vai crescer, você vai ficar sempre se questionando, oh meu Deus, por que eu tô produzindo, minha conta não cresce, o que tá acontecendo, o que eu tô fazendo de errado? Essa é a primeira parte, inclusive, que eu trabalho dentro do Profissionalizando com Canva, o teu posicionamento digital. Você tem que ter muita clareza de qual que é a tua solução, qual que é o teu público-alvo, qual que é o teu objetivo de marca.
E aqui neste caso eu estou criando para uma nutri, mas poderia muito bem ser para uma psico. E aí aqui no lugar de emagrecimento poderia colocar insegurança. Então você só precisa trocar aqui, ó, essa palavrinha e a frase de baixo, fazer um pequeno ajuste, mas você vai focar ali no problema que você resolve. Veja bem, eu entendo que emagrecimento é algo que as pessoas desejam, mas você percebe que é um problema? É o problema que essa nutri aqui que eu tô criando o post resolve? Então é sobre isso o problema, tá? E aí eu vou colocar aqui a palavra emagrecimento, e aí eu vou deixar ela bem grandona. Eu só vou separar ela com um risquinho aqui, porque eu quero que ela realmente fique em duas linhas dessa forma. Porque se eu deixar assim em uma linha só, como essa palavra é muito grande, ela ia acabar ficando pequena no feed. Eu não quero isso, eu quero no feed. No feed também, porque depois essa arte vai estar lá pro feed. Mas na arte em si, eu queria que ela ficasse grandona. Coloquei ela aqui, vou diminuir aqui o espaçamento entre as linhas, tá? Vou colocar 0,90 e aí vou trocar para a fonte normal a grid. E aí vou trocar aqui a cor para o azul. E aí deixa eu só diminuir ela aqui. Vou aumentar, posicionei ela bem ao centro. Aí eu duplico aqui este mesmo texto e agora eu vou selecionar a grid light e vou reduzir o tamanho dela aqui para mais ou menos um 24. Vou deixar ela centralizada, só que agora eu vou expandir aqui, ó, o tamanho da caixa de texto, tá bem? E aí eu vou copiar o texto de cima mesmo só para agilizar o nosso processo. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai colocar assim, ó. Se você, por exemplo, colocar insegurança, você vai colocar assim, ó, pare de colocar band-aid na sua insegurança. Agora, se você está falando de outras coisas, né? Tipo, produção de conteúdo. Pare de colocar band-aid na sua produção de conteúdo. Pare de colocar band-aid no seu design. Pare de colocar band-aid na sua oratória. Pare de colocar band-aid. Enfim, o que essa arte aqui, ela representa muito? Ela é muito boa para quem produz conteúdos relacionados à prestação de serviço, tá? Então, se você é prestadora de serviço, eu acho que ela vai funcionar bem melhor. Mas caso você seja vendedora de produto, aí você foca no desejo, tá? Então, vamos pensar, às vezes a pessoa tá usando um batom que não tá agradando ela, né? Aí eu não sei se vai ficar tão legal, sinceramente, porque aí você vai colocar tipo a palavra batom e o band-aid, acredito que ela vai funcionar bem melhor mesmo para prestadores de serviço. Mas caso você venda produto e caso você tenha uma ideia aí, me manda, manda lá no meu direct que eu quero saber o que você ideou se você for prestadora de serviço. Troquei a cor aqui para o laranjinha, né, a cor média da paleta, e eu vou vir aqui agora selecionar essa palavra pare, venho aqui, ó, no negrito e vou deixar só essa palavra pare em negrito, porque eu quero que ela chame a atenção. Aí depois, com essa frase ainda selecionada, eu vou aumentar aqui o espaçamento entre estas linhas, porque aqui estava muito pertinho. Deixei em 1.1. Agora, eu vou duplicar esse texto aqui, vou colocar ele aqui embaixo, e aí vou deixar aqui no tamanho 20, e vou colocar assim, ó, agenda aberta. Como eu não sei se o Conselho de Nutrição permite que você coloque agende sua consulta, então eu decidi colocar agenda aberta, tá? Mas caso você possa colocar agende sua consulta ou reserve o seu horário, por exemplo, se você for uma design de sobrancelhas, você pode colocar ali reserve o seu horário. Aqui eu vou colocar a agenda aberta, vou duplicar esse daqui, e agora eu venho e posiciono aqui em cima, ó, bem aqui, ó, nessa margem do Canva, tá vendo? E aí você coloca aqui o seu arroba. Aqui eu vou usar o arroba que eu sempre uso, que é a sua Nutri. Eu vou deixar esse a sua Nutri em azul também, e o agenda aberta também vou deixar azul. Aí eu vou aproximar aqui, ó, nesse zoom, nessa barrinha aqui embaixo, vou vir aqui em elementos, e vou incluir este quadrado aqui, ó. E vou reduzir ele, deixar ele mais ou menos assim, ó. Ele vai se tornar um retângulo. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Venho aqui na cor e deixo ele, ó, sem cor. Do ladinho tem esse estilo de borda. Eu venho aqui e seleciono essa que é uma linha normal. Agora, com essa cor aqui, ó, do ladinho da borda, ó, cor da borda, eu venho e coloco o azulzinho. Ainda aqui, ó, no estilo da borda, eu vou colocar o número 2, porque eu quero que ela fique fininha, não quero que ela fique grotescona. Ainda tá grossa, eu vou colocar aqui no 1. Que aí ela fica bem parecida com a fonte. Você percebe que ela não destoa? Aí eu venho aqui, deixo em inteiro e já ficou bem legal.
Agora eu aproximo novamente e agora eu vou incluir este quadradinho de novo, só que agora eu vou deixar ele nesta, sem ser vazado, né? Eu vou colocar ele do jeitinho que ele tá, só que eu vou destacar essa palavra processo, porque eu quero que destaque a palavra para que a pessoa entenda que é um processo e não que é uma mágica do emagrecimento. E aí eu vou deixar aqui, ó, no azul também. E aí só vou reduzir um pouquinho mais o tamanho. E perfeito. Vamos ver aqui como que ficou. Excelente. Agora eu venho, seleciono esses dois aqui, só dou uma aproximada aqui da palavra emagrecimento, seleciono todo mundo e vou centralizar, ver se ele tá bem centralizado. E aí aqui, ó, ele inclusive tá dizendo, ó, que tá da mesma altura, né, o mesmo espaçamento entre o arroba e o agenda aberta. Isso é muito bom porque dá essa sensação de ordem. Agora a gente vai realmente para o nosso acabamento. E aí, primeira coisa, a gente vai incluir esse blurzinho aqui, que é uma coisa que a gente sempre usa. E realmente existem esses elementos universais, eu gosto de dizer que são elementos que a gente consegue usar em praticamente qualquer post. Aí eu vou trocar a cor dele aqui para o branquinho. Ah, como que eu faço para encontrar esse elemento, né? Eu venho aqui em elementos e pesquiso por Blur. B-L-U-R. E aí ele é um elemento gratuito aqui do Canva. Vou trocar a cor dele aqui para um branco. E aí o que que eu vou fazer, ó? Eu mando ele lá para o fundo e depois trago ele para frente. OK, ó? Trago ele para frente aqui, ó. E aí ele fica em cima, bem de leve daquele retângulo ali do agenda aberta. Olha a diferença, ó. Sem o blur, com o blur, ó. Sem o blur, com o blur. Com o blur, ele dá uma iluminada no post. Vou deixar aqui mais ou menos, ó, no 90. E vou travar. Aí agora a gente vem aqui em elementos e pesquisa pela palavra band-aid. Tá, ó. Band-aid, né? Band-aid. E aí eu venho aqui em fotos e eu tenho este band-aidzinho aqui, tenho este aqui. Opa, não era esse que eu queria mostrar. Tenho esse aqui também. Isso tá aqui no Canva Pro, tá bem? Aí, o que eu vou fazer? Vou usar esse aqui mesmo, só vou reduzir um pouquinho o tamanho dele. E aí, com ele selecionado, eu venho aqui em editar imagem e eu venho aqui em sombras. E aí eu venho aqui nessa sombra brilhante. É uma sombra que a gente quase não usa, mas que hoje a gente vai usar de um jeitinho bem diferente. Inclusive, no vídeo anterior a este, que é o que eu ensino você a fazer tipo um adesivo, uma figurinha, lá a gente usou essa brilhante, mas de um jeito diferente. Eu venho aqui, clico ali nos controles, vou deixar esse tamanho aqui mais ou menos um 3. A transparência eu vou aumentar para mais ou menos aí uns 60. E eu vou reduzir aqui esse desfoque, ó, para mais ou menos um 3. Deixa eu ver o tamanho. Vou reduzir o tamanho para 2 e agora aumentar o desfoque para 4. Tamanho 2, transparência 60 e desfoque 4. Aí eu venho aqui, ó, e dou um aplicar. Aí ele demora um pouquinho para carregar, mas ele normalmente carrega. Neste momento, eu não. Quando você for mexer em outras coisas na arte, eu recomendo que você trave este daqui, ó. Você trava esse elemento aqui, ó, para que ele não se mexa, não se perca e que não bugue a configuração. Isso normalmente acontece aí no Canva, tá, gente? Daí eu dou um aplicar aqui de novo e ele já começa a aplicar e aí já carrega. É por isso que eu gosto também de deixar esse tipo de acabamento, às vezes, para o final da arte profissional, justamente para que quando acontece esse tipo de travamento, a gente não tenha aquela sensação de ai meu Deus do céu, que demora que está rolando. Enquanto isso, eu queria aproveitar para falar com você a respeito dos estilos de post. Esse estilo de post aqui é o que eu chamo de estilo de post clean, que é um estilo de post, né? Que ele tem um fundo normalmente muito claro, mas ele não é exatamente muito chapado, mas ele é um fundo mais liso, assim, uma coisa mais clean. E ele também traz elementos reais. O que são elementos reais? É quando eu não trabalho, por exemplo, com um band-aid em desenho. Eu trabalho tipo com um band-aid real, que eu realmente sei que esse daqui é um band-aidzinho real, é uma coisa que eu uso ali no dia a dia. Esse estilo de post, inclusive, é o estilo de post que eu utilizo nos meus posts. E é um dos que eu mais gosto. Mas uma coisa que eu não recomendo é que você faça um único estilo de post, principalmente se você é prestador de serviço. Aí a minha recomendação é que você desenvolva em todos eles. Você tem o teu favorito, mas que você se desenvolva para que você possa pegar vários projetos. Aí, com ele agora
deu certo, né? Ele carregou a sombrinha. Eu rotaciono ele aqui, ó, para mais ou menos um 10 e colo ele aqui em cima, ó. Vou rotacionar mais um pouquinho, para mais ou menos um 21 e colo ele aqui. Aí eu venho, seleciono todo mundo e só desço ele um pouquinho. Prontinho. Essa é a nossa arte profissional feita no Canva, mas sem cara de Canva. Quando você fizer a tua arte profissional, não deixe de me mandar para mim lá no direct. Eu adoro ver o resultado daquilo que vocês estão colocando em prática. E não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube. Não esquece também de salvar essa arte, enviar ela para outra amiga empreendedora ou amigo empreendedor que está produzindo conteúdo aí no Instagram e quer começar a criar artes profissionais para ter um feed profissional e aí vender mais. Até o próximo vídeo.